Olá pessoal, meu nome é Bruno Saad e esse é um podcast voltado para a gestão pública, no qual eu trago gestores, pessoas atuantes na área pública e também especialistas sobre temas relevantes a essa área. No dia de hoje eu trago uma grande referência profissional para mim, uma pessoa super capacitada que vai agregar muito conhecimento aqui hoje para a gente. Mas antes de apresentá-lo, eu queria dizer para você e te pedir para que você curta, compartilhe, se inscreva no canal, para que esse projeto ele possa ter longevidade e a gente possa trazer ainda mais convidados e continuar com esse trabalho bacana na área da gestão pública. Nosso convidado de hoje ele tem um currículo assim vasto, eu tive que dar uma resumida para poder dar conta. Mas ele é mestre em Direito Constitucional, doutor em Direito, pós-doutor em Direito pela Universidade Fordham University School of Law de Nova York e pós-doutor em Direito pela UERJ, dois pós-doutorados. Ele é professor titular da IBMEC, professor de várias instituições de ensino, como a FGV, a Cândido Mendes e vários cursos preparatórios para concursos públicos. Ele também já foi defensor público da União, é membro do Instituto de Direito Administrativo do Estado do Rio de Janeiro, presidente do Conselho Editorial Interno da revista brasileira Alternative Dispute Resolution e da revista Colunistas de Direito do Estado. Ele é membro da lista de árbitros do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, a CBMA, e da Câmara de Mediação e Arbitragem Especializada. Ele é autor de diversos livros, só de livros e vários artigos também, né? Só de livros eu posso citar aqui um curso de Direito Administrativo, um livro sobre licitações e contratos administrativos, organização administrativa, o perfil da regulação estatal, princípios de direito administrativo, manual de improbidade administrativa. Todos esses livros são da editora Método. Se você quiser, é só você pesquisar que você encontra para adquirir esse livro. E a Constitucionalização do Direito Administrativo da editora Lumen Iuris. Ou seja, é professor, advogado, árbitro, consultor e ainda exerce uma atividade, uma profissão brilhante, que é a de procurador do município do Rio de Janeiro. Nosso convidado de hoje é o Rafael Oliveira, o qual eu tenho uma grande referência. Já fui aluno dele nos cursinhos preparatórios e trago ele hoje aqui para somar e falar um pouco do conhecimento, da atuação do procurador e toda essa gama aqui de informações no dia de hoje. Obrigado por você estar aqui mais uma vez. Eu tenho uma grande satisfação, orgulho ter você aqui, para agregar esse conhecimento aqui no dia de hoje. Muito obrigado pela sua presença. Bruno, eu que queria agradecer o convite, dizer que a admiração é recíproca, tá? E queria parabenizá-lo pela iniciativa do podcast, porque é muito importante a gente debater a gestão pública, especialmente no momento em que a gestão pública ela é muito atacada, né? Muito se fala em corrupção, em desvios, e isso ocorre naturalmente, e as pessoas envolvidas têm que ser severamente punidas, mas é importante lembrar que, na regra geral, nós temos gestores públicos que são honestos, gestores públicos que procuram fazer uma gestão eficiente, uma gestão com bons resultados para a população. Então, debater a gestão pública, criticar aqueles que cometem desvios, punir aqueles que cometem desvios, mas especialmente trazer aqui os desafios para aquele bom gestor, para aquele que é vocacionado para a função. Então, acho que você está de parabéns por ter essa iniciativa do podcast sobre gestão pública. E já vi que você recebeu grandes nomes aqui. Eu espero manter o nível aí do debate e trazer algumas considerações que façam sentido, para quem está nos ouvindo ou assistindo. Que bom. Eu tenho certeza que será ótimo aqui. Seu gabarito é altíssimo também aqui. Uma pessoa que eu realmente tenho como referência profissional. Vamos lá. Assim, percebe-se que o estudo, haja vista aqui a leitura do seu currículo, o estudo, o ato de lecionar, são bem marcantes na sua atuação, na sua trajetória profissional. E aí, essa competência, esse conhecimento, esse vasto conhecimento, é uma das competências importantes para a atuação enquanto procurador do município? Haja vista aí a gama de consultas, de assessoramento que o procurador faz para o gestor? Eu acho que é fundamental que o advogado público, o procurador do município, seja o procurador de Estado, o advogado da União, o advogado de uma entidade da administração indireta, que o advogado público, de modo geral, tenha um conhecimento jurídico vasto, especialmente em relação àquelas matérias que fazem parte do dia a dia da administração pública.
Então é natural que alguns advogados públicos tenham uma especialização, né, tenham um foco específico numa determinada disciplina, mas é importante que o advogado tenha essa visão geral. Então vou falar um pouco da minha experiência, né? Como você bem disse, Bruno, eu tenho essa especialização mais em direito público, direito administrativo, direito constitucional. Isso é muito importante porque são assuntos que fazem parte do dia a dia do município aqui do Rio de Janeiro. Então, durante muito tempo, eu fui assessor de secretaria, trabalhei também já como chefe do consultivo do Rio de Janeiro, da PADM, e nessas funções de assessoria e de chefia, eu vi como é fundamental um conhecimento jurídico amplo, porque os desafios que são colocados diariamente, os assuntos que aparecem na mesa de um procurador, não são combinados com o procurador. Então, o desafio surge, o gestor público tem que resolver aquela questão e envolve alguma dúvida jurídica, e o advogado público tem que estar preparado para, se não puder responder ali imediatamente, pelo menos buscar a informação e trazer uma orientação jurídica que seja suficiente para o gestor público tomar uma decisão segura. Então, eu diria que é fundamental esse conhecimento vasto. Hoje, por exemplo, eu atuo na dívida ativa, né? Eu estava como diretor do Centro de Estudos até pouco tempo, agora estou na dívida ativa. Então, a minha função agora ela é muito voltada para o direito tributário, para o direito financeiro, para a questão da execução fiscal, que é uma matéria, um assunto que é diferente daquele assunto que eu estou acostumado. A minha zona de conforto, que é o direito administrativo e direito constitucional, eu saio da zona de conforto e tenho que me adaptar a uma outra disciplina que eu tenho algum conhecimento, mas tenho que voltar a estudar. Eu vou ser um eterno estudante enquanto procurador para poder, né, trabalhar com o meu acervo. Então, eu diria que é fundamental esse amplo conhecimento jurídico, conhecer bem as matérias que fazem parte do dia a dia da administração pública, direito administrativo, direito constitucional, direito tributário, processo civil, para quem vai na área do direito do trabalho também, direito do trabalho, direito tributário e financeiro é muito importante. Ter essa boa visão de direito civil também, mas eu acho que não é só isso, Bruno, que faz um bom advogado público. Na minha opinião, além de ter um conhecimento jurídico, que é o que se espera de qualquer advogado, especialmente aquele que atua no âmbito da administração, acho que o mais importante é que o advogado público hoje tenha uma atuação mais proativa e não uma atuação apenas reativa. Eu diria que é preciso mudar um pouco a cultura da atuação da advocacia pública. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte: o advogado público está muito acostumado a receber as demandas ou as consultas do secretário, do prefeito, do governador, dos ministros, do presidente, enfim, e responde a consulta dizendo sim ou não. E não é tão simples assim. Eu acho que o advogado público, como ele faz um controle preventivo da juridicidade, da legalidade, da atuação pública, eu acho que mais do que dizer sim ou não para o gestor, eu acho que um papel do advogado é esse papel proativo de apontar possíveis caminhos. Então, um exemplo prático, né? Certa feita, eu, enquanto assessor da Secretaria de Saúde, o secretário de Saúde da época me trouxe uma consulta envolvendo uma contratação de uma empresa para gerir um hospital. Havia lá um empecilho jurídico para fazer aquela contratação, e ao invés de dizer apenas não, o que eu trouxe, por exemplo, no meu parecer, foi: olha, nesse caminho você tem um problema, você não pode por esse caminho, porque tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal que não te permite, ou porque tem alguma norma jurídica que não te permite, mas você tem um leque de opções no ordenamento jurídico. Então, para você conseguir o que você quer, você pode, por exemplo, fazer isso, ou pode fazer aquilo. Então, você vai dando os caminhos para o gestor. Eu acho que essa atuação cada vez mais proativa é uma característica que tem que ser marcante do advogado público. Um exemplo é a nova lei de licitações. A nova lei de licitações, quando traz o papel do advogado público, modifica muito esse papel do advogado público. Aquele advogado público que numa licitação era muito acostumado a analisar um checklist da minuta do edital de licitação, agora a nova lei de licitações, por exemplo, diz que o advogado público tem que fazer um controle mais amplo de toda a legalidade daquele processo de contratação. Então, muito mais que analisar uma minuta de edital, é analisar se tudo que foi feito, além da minuta do edital, está de acordo com a ordem jurídica. E não apenas dizer sim ou não, certo ou errado. A nova lei de licitações, que é a Lei 14.133 de 2021, traz, por exemplo, essa atuação mais consensual, no sentido de que você não vai apenas dizer tem uma irregularidade, anula, você vai dizer
tem uma irregularidade, mas se puder salvar ou corrigir a irregularidade, corrija e siga com o processo de contratação. Passa a ser, desculpa interromper, mas passa a ser um aliado do gestor na sua atividade fim. Está ali ao lado, porque eu acho que o objetivo comum é o fim público, né? Todos estão ali com o mesmo propósito, atender uma demanda, desenvolver uma política pública. Então, você está me retratando aí o papel, né, importante do procurador, do advogado público, de ser um aliado do gestor e aí dar um norte para ele. Ó, esse caminho aqui não é um caminho que vai levar a um caminho da legalidade, um caminho da produtividade, da eficiência. Mas esse caminho jurídico aqui já vai te dar um resguardo, até para ele não ter aquele temor que a gente vê do gestor público, né, que a gente fala de o apagão das canetas, que a gente fala com várias terminologias, né? Mas para que ele se sinta seguro. Eu estou buscando uma finalidade pública, estou tentando tornar a minha atuação eficiente, mas eu tenho um resguardo jurídico de alguém que entendeu a complexidade do que eu faço e está ali como meu aliado. Né? Esse é o propósito? Eu acho que é exatamente isso. Né? Eu acho que muitas vezes, né, alguns advogados públicos olham para o gestor com desconfiança, como se ele fosse um inimigo, querendo fazer algo irregular, generalizando aquelas situações que são, na verdade, excepcionais de desvios. Então, na verdade, a presunção é de boa-fé do gestor. Então, o que o gestor te apresenta, a gente tem que levar em consideração, como você falou, como se ele fosse um aliado no sentido de buscar, assim como o advogado público, o respeito à ordem jurídica, ao atendimento do interesse público. E aí, nessa visão de aliado, isso não significa dizer que o advogado público tem que ser, né, alguém que vai baixar a cabeça ou submisso ao gestor. Jamais. É alguém que tem que manter a sua imparcialidade, sua independência, mas como eu disse, né, nessa questão do aliado, é no sentido de trazer para o gestor público opções. Eu costumo dizer, Bruno, que o advogado público, ele antes de mais nada, é um grande gestor de riscos, porque Perfeito. É o advogado público que ele traz uma demanda e você diz, olha, esse caminho aqui, ele tem um risco muito grande de ser questionado ou um risco muito grande de levar alguma punição, porque nós já temos um entendimento consagrado no tribunal ou algo assim. Esse outro caminho é mais seguro, porque já foi testado, já tem precedente do Tribunal de Contas ou do Poder Judiciário que avaliza esse caminho, então esse caminho é mais seguro. Porque, na verdade, o advogado público ele não toma decisão. Na verdade, o advogado público, como eu disse, ele traz as orientações, traz os riscos de cada caminho que se pode perseguir, que se pode alcançar. Então, ele trazendo esse cenário para o gestor, você devolve a bola para o gestor para que ele, que tem a competência para tomar as decisões, ele que tem a competência para formular as políticas públicas, para que ele tome uma decisão informada, para que ele tome uma decisão consciente, planejada, levando em conta os riscos que são inerentes a cada decisão, porque o direito ele é complexo, o direito traz controvérsias. Então é muito comum, essa é uma outra questão, Bruno, para te passar a palavra de novo. Não, ótimo, vamos seguir. É muito comum que você vai na advocacia pública, você encontra aquele advogado, aquela advogada pública, que mistura a visão pessoal ideológica dele com a visão ou com a função pública que ele vai exercer enquanto advogado público. Eu quero dizer o seguinte, então você vem lá um advogado, uma advogada pública, que tem uma visão X ou Y pessoal, em relação àquela temática, tem uma posição muito formal ou já formada. E isso é muito comum com quem dá aula ou quem escreve, que é o meu caso, por exemplo, e caso de vários colegas. É muito comum que a pessoa chegue, digamos assim, com um certo vício de entendimento, porque já escreveu sobre o assunto e já defendeu uma posição. E o que eu costumo dizer, e isso se aplica a mim, é que, enquanto procurador, eu não estou ali lecionando, eu não estou como professor, eu não estou como autor dos livros que eu escrevo. Se eu quero trazer as minhas opiniões pessoais, eu coloco nos livros, eu apresento em sala de aula. Enquanto advogado público, por mais que eu tenha uma posição muito clara, pessoal, eu posso dizer tranquilamente no caso concreto que a posição que vai ser adotada no caso concreto não é a minha posição pessoal, porque apesar da minha posição, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal pensou diferente, decidiu diferente. Então, resguardando a minha opinião pessoal, o STF decidiu dessa maneira e você, gestor público, pode seguir dessa maneira. Então, essa questão também de você não confundir, né, a função pública de um advogado público com as ideologias que ele tem, com os vieses que ele apresenta, com as opiniões pessoais que ele tem sobre a vida, sobre uma norma, sobre uma determinada lei. Eu acho que você tem que separar muito bem isso. Eu vejo muito isso na prática, tá, Bruno? Não só na advocacia pública, mas é um desafio até para magistrados, né? Quando a gente vai no tribunal e aí tem um juiz ou um desembargador que escreve muito,
a gente chega lá na tribuna, ou chega na audiência e fala, olha, inclusive Vossa Excelência já escreveu assim, já decidiu dessa maneira. E aí o juiz responde, olha, mas eu não estou aqui como escritor ou como professor. Aqui eu estou para aplicar a lei, apesar da minha opinião pessoal no meu livro, o STF decidiu de maneira diferente, eu vou decidir como o STF decidiu, porque eu vou levar a sério, né, a minha institucionalidade. Então, acho que essa questão é muito importante na atuação de qualquer agente público, mas especialmente na atuação do advogado público. Não, perfeito, ótimo essa visão, né, de quem está ali na ponta, atuando em assessoramento, para que aquela atividade seja exercida da melhor maneira, né? Eu acho que o objetivo é esse, dar essa segurança para o gestor. Eu sou gestor público, eu procuro fazer o meu melhor com os meios que eu tenho ali, né? E se eu tiver alguém que me auxilie direcionando, esse caminho aqui juridicamente é mais seguro, vamos nessa. A gente tem uma série de projetos sendo desenvolvidos. Por exemplo, a gente falou agora de contratações. A gente está desenvolvendo um projeto importante na Secretaria que está relacionado à integridade e também à área de contratações, que é um protocolo de análise de integridade dos agentes, dos fornecedores e colaboradores externos. E esse projeto, né, que eu gosto muito de encarar essa implementação como um projeto para você ter uma visão global, tem um normativo, um decreto que foi submetido à Procuradoria para dar o seu parecer, né? Então não posso deixar de levar em consideração os apontamentos jurídicos que vão tornar aquele projeto, aquela política pública mais efetiva e passível de menor quantidade de questionamentos. Sim. Então, assim, trazer essa visão e esse respaldo, não há dúvidas que dá mais segurança ao gestor, né? O gestor, durante muito tempo, ele foi alvo, né, do Ministério Público, dos órgãos de controle, e ele muitas vezes se via sozinho, né? Porque muitas vezes é o seu CPF que está ali, é o CPF do gestor, depois ele sai daquele cargo, sai daquele mandato, ele vai responder e não vai ter ninguém para fazer a defesa dele. Então, assim, esse respaldo jurídico é importantíssimo. E aí, devolvendo a bola para você, o gestor público, né, que tem essa orientação, ele tende a seguir realmente essa orientação? Muitas vezes ele, não, eu vou seguir esse caminho, eu vou bancar, porque a discricionariedade também é dele, ele está ali enquanto gestor. A gente dá o subsídio, eu também atuo dentro de uma área de atuação nossa, é a gestão de riscos, é a análise de integridade de áreas, de fornecedores, de agente público, e a gente dá todo o respaldo para que o gestor tome a melhor decisão, mas a decisão é do gestor. E ele tende a seguir essa orientação? Acho que a tendência é sempre seguir. É claro que, como você bem falou, Bruno, a decisão é dele. Então ele pode pensar diferente, ele pode seguir um caminho que ele entende o caminho mais correto e, digamos assim, desconsiderar a opinião jurídica do advogado público ou de algum outro assessor. Mas o que eu vejo é que, na maioria esmagadora dos casos, o gestor público ou ele vai seguir à risca o que a advocacia pública trouxe como opinião, ou ele vai, no mínimo, submeter uma nova consulta à advocacia pública para se resguardar sobre um caminho alternativo que ele pretende seguir. E aí o que eu quero dizer é, quando o gestor público ele atua com base no parecer jurídico, ele tem maior segurança jurídica, porque se amanhã houver, por exemplo, a propositura de uma ação de improbidade pelo Ministério Público por conta dessa decisão do gestor, o gestor vai ter sempre aquele argumento dizendo o seguinte: olha, naquele contexto em que eu tomei a decisão, eu ouvi o meu órgão jurídico e o meu órgão jurídico disse que eu poderia atuar dessa maneira. Então, na minha cabeça, eu atuei, né, respaldado pelo ordenamento e, portanto, isso confirma ou pelo menos dá uma força maior para o argumento de que ele atuou com boa fé, que ele não atuou dolosamente para praticar o ilícito. Então, isso é muito forte, esse argumento, para ele tentar, digamos assim, escapar de uma acusação amanhã de improbidade ou da prática de algum outro ato ilícito. Então, na maioria das vezes, o gestor público ele atua respeitando a opinião da advocacia pública, até porque ele confia na advocacia pública. A gente está falando aqui do município do Rio de Janeiro, né? A gente tem a advocacia pública com um dos concursos públicos mais difíceis do Brasil, com bancas examinadoras formadas por professores famosos. Então, não só já se teria um respeito natural pela advocacia pública, mas especialmente aqui no Rio de Janeiro, se sabe que aqueles que passaram no concurso passaram por um filtro muito... o sarrafo é alto. O sarrafo é alto, o filtro é muito puxado, ele é muito restrito. Mas não é só, acho que o concurso público que faz um bom advogado público, né? Porque tem pessoas que estudam, passam no concurso, mas não têm, às vezes,
né, o perfil ou a maturidade para atuar naquela função. Acho que a advocacia pública do município do Rio de Janeiro ela é muito respaldada, muito reconhecida, não só por esse fator do concurso ser difícil, mas pela história que ela criou, pela reputação institucional que ela criou. A gente vai ao Poder Judiciário, por exemplo, quando eu tenho que fazer uma sustentação oral no tribunal, eu sou muito bem recebido pelos embargadores, porque eles sabem que o procurador do município do Rio de Janeiro, ou a procuradora do município do Rio de Janeiro, são pessoas muito sérias, que não estão ali na tribuna para empurrar o processo com a barriga ou para desvirtuar o argumento, estão ali para fazer a defesa do ente. Quando não houver um argumento mais forte, o procurador do município ele vai deixar isso claro. Então, essa reputação institucional da Procuradoria, no caso do Rio de Janeiro, ela reforça, né, essa tendência do gestor público seguir aquilo que a Procuradoria opina. Então, seja na gestão atual, do prefeito Eduardo Paes, seja em outras gestões, normalmente os prefeitos, né, os secretários municipais, secretárias municipais, tendem a seguir a orientação da Procuradoria do município do Rio de Janeiro. E eu acho que essa é uma tendência que não é só da Procuradoria, é uma tendência que eu enxergo nas conversas que eu tenho com os colegas, né, de outras procuradorias, de outros entes federados. Eu acho que essa é uma tendência em qualquer ente federado, onde você tem procuradorias institucionalizadas. Bruno, por que isso é importante destacar? Porque, infelizmente, o Brasil é uma federação enorme, nós temos mais de 5 mil municípios. Muitos municípios ainda não têm uma procuradoria institucionalizada, com concurso público, com a carreira delimitada. Então é muito comum em vários municípios pequenos você encontrar aquele assessor jurídico, advogado público entre aspas, que na verdade ocupa um cargo comissionado. E aí tudo muda, se você tiver esse cenário, porque no caso o advogado ou o assessor jurídico ele é nomeado livremente pelo gestor e ele pode ser exonerado a qualquer tempo. O que isso pode trazer de problema na prática? Quando o gestor público pedir a opinião desse assessor jurídico e o assessor jurídico disser que aquilo não pode, muito provavelmente ele vai ser exonerado no mesmo dia, até se colocar um assessor jurídico que traga algum argumento ou alguma opinião, que seja aquela opinião que o gestor quer ouvir. Ainda bem que isso não é a regra, especialmente nos grandes municípios, nos estados e na União. Mas, infelizmente, isso ainda acontece, parece folclore, mas é verdade, acontece em muitos municípios pequenos. E aí o papel da advocacia pública fica enfraquecido. Isso é ruim para o gestor público também, porque apesar dele pensar ou dele achar que isso é bom para ele, porque ele vai ter alguém que vai falar sempre aquilo que ele quer ouvir. Quer ouvir. Exatamente. Isso é um perigo. Isso é um perigo. O pior amigo que você pode ter é aquele amigo que só te aplaude e só concorda com o que você fala. O melhor amigo é aquele que te critica de maneira construtiva, que diz que, olha, Bruno, esse aí não é o melhor caminho, talvez o outro caminho seja mais adequado. Esse é um amigo de verdade, que tem independência no que fala e que fala pensando melhor para você. Então, mais ou menos a mesma lógica, né? Fazendo analogia com o advogado público. Se o advogado público não tiver independência, você não tem tudo aquilo que a gente falou até agora, que é a reputação institucional, que é a segurança jurídica para o gestor. O que você vai ter é o contrário. Você vai ter uma atuação da gestão pública capturada pela advocacia pública e vice-versa, uma mistura ali complicada de relações pessoais e institucionais, e no final das contas o gestor público não vai ter a proteção que ele teria se tivesse uma advocacia pública institucionalizada. Importante dizer, Bruno, que o TCE do Rio de Janeiro, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, já trouxe, não faz muito tempo, uma orientação no sentido de que os municípios todos que compõem o Estado do Rio de Janeiro, eles têm que fazer concurso e eles têm que criar procuradorias municipais, carreiras, e parar com essa questão de ficar nomeando livremente assessor jurídico para fazer, às vezes, a função de um advogado público concursado. Olha, que legal. Muito importante essa visão e traz aqui para quem está ouvindo a relevância dessa atuação e da imparcialidade, né? Seja na construção da própria atuação do gestor, essa questão de concordar, simplesmente concordar, é uma coisa que eu sempre refuto, sempre rechaço na minha equipe. Eu falo isso, eu construo de forma coletiva uma decisão, construo uma lógica, um raciocínio para ser adotado e com a opinião de todos. A opinião de todo mundo da minha equipe tem uma importância igual à minha. Porque eu não quero pessoas ali que fiquem legal, 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 e a gente às vezes está caminhando para o precipício, todo mundo batendo palma, legal. Não, eu quero que alguém que realmente reflita sobre o que está sendo desenvolvido para fazer com que aquilo ali se torne ainda melhor, seja aperfeiçoado, a entrega seja uma entrega com uma melhor qualidade.
E aí, pegando esse gancho, né, nessa atuação da Procuradoria, um tema bem relevante para a gente, que é um tema que impacta diretamente na utilização do recurso público, que é a contratação pública. Nós temos aí uma nova lei de licitações, que é igual aquela frasezinha do Neymar, né? Saudade do que ainda não vivi. Porque estava todo mundo numa expectativa enorme para o dia 1º de abril, a nova lei de licitações entrar em vigor. É uma lei que deu uma modernizada boa, trouxe institutos importantes, trouxe a governança nas contratações ali como ponto central, na minha humilde opinião, né, nessa lei, que deu ali ao gestor um direcionamento, né, da sua atuação na área pública. Mas como é que a Procuradoria vem, e aí é um reforço, é um auxílio muito importante para o gestor, né, que ele, além de toda essa gama de resolução de tarefas, de atividade, ele tem que se preocupar com minúcias, com determinadas pontos de atenção dessa nova lei que trouxe aí uma gama de obrigações para o poder público. Isso. Como é que a Procuradoria, como é que você vê, você que é especialista, a gente estava conversando aqui um pouco antes, dá curso, ministra cursos para o Brasil inteiro, como é que você está vendo a preparação da administração pública para a recepção dessa lei, a atuação, a operacionalização dela? Eu acho assim, primeiro ponto é destacar o que você falou, Bruno. Acho que a nova lei de licitações, a lei 14.133, que nasceu no dia da mentira, mas era verdade, né? O dia 1º de abril de 2021. Aliás, uma dupla mentira, porque ela disse que revogaria as leis anteriores, a Lei 866, a Lei do Pregão e a Lei do RDC, no dia 1º de abril de 2023. Na verdade, 2 anos aí de transição. Foi uma duplo dia da mentira, né? Porque o primeiro dia da mentira, 1º de abril de 2021, era verdade, a Lei de Licitações era uma nova lei de verdade mesmo, para valer. E estabeleceu os prazos de 2 anos de transição entre o regime anterior e o novo regime, que acabaria, então, 1º de abril de 2023. Aí chega, então, no dia 31 de março, 31, né? Na véspera da revogação da legislação anterior, é publicado no apagar das luzes, uma medida provisória, é publicado, uma MP, para prorrogar essa transição até o final do ano, agora de 2023. Então, a gente esperava, no dia 1º de abril de 2023, a revogação e não ocorreu. Então, foi uma dupla pegadinha, digamos assim, que ocorreu com a nova lei de licitações. Mas eu acho que essa nova lei de licitações ela traz um choque importantíssimo para a atuação de qualquer ente federado, para a atuação da administração pública como um todo. Não dá para pensar a administração pública sem contratação pública, né? Então, para tudo você tem contratação. Então, você lá, Bruno, quando está com a sua equipe lá no município do Rio, você vai usar o computador, ou vai usar a sua cadeira, a sua mesa, ou vai tomar um café, ou beber água, ou vai estar tudo limpo ali na sua sala. Tudo isso depende de contratações, né? Então, o contrato de serviço de limpeza, o contrato para compra de computadores, o contrato de obra para fazer aquela estrutura onde você, né, atua com a sua equipe. Então, toda e qualquer atuação da administração pública passa por contratos. E nós tínhamos até então a grande lei de licitações, que era a Lei 866 de 93, que era uma lei, como mencionado, do início da década de 90, bastante formalista, muito preocupada com a burocracia, com as formalidades, e pouco preocupada, na minha opinião, com a celeridade do procedimento, com a eficiência, com o resultado da contratação pública. Então, acho que, primeiro ponto, a nova lei de licitações, a Lei 14.133 de 2021, ela não é uma lei disruptiva, porque ela não rompe completamente com o passado. Até usei uma frase que todo mundo agora fica brincando comigo quando eu vou fazer alguma palestra sobre esse assunto. Eu usei a expressão do Cazuza, né? O Museu de Novidades. Museu de Grandes Novidades, para dizer que, na verdade, a nova lei de licitações ela não é disruptiva, porque, em alguma medida, ela mantém alguns institutos que estavam espalhados na legislação. É verdade que, em relação à lei de licitações anterior, existem milhões de novidades. Mas se você pensar em outras leis específicas que já existiam na ordem jurídica, especialmente lei do pregão, lei do RDC, a própria lei das estatais, se você pensar na própria jurisprudência do Tribunal de Contas da União, a nova lei de licitações ela incorpora no seu texto esses institutos, incorpora no seu texto muita jurisprudência do TCU. Então, nesse aspecto, ela não é disruptiva, ela mantém alguma coisa. E boas práticas já sedimentadas também, né? Exatamente. Aquilo que estava dando certo, digamos assim, ela faz uma separação. Aquilo que dá certo eu vou incorporar. O que não dá certo, eu jogo fora, digamos assim. Mas o fato dela ser um museu de novidade nessa parte não significa dizer que ela não tenha novidades. Ela tem novidades. Eu acho que um ponto que você tocou é fundamental.
quando eu apresento as tendências da nova lei de licitações, uma das tendências é essa, a governança e a preocupação com a integridade nas contratações públicas. Você tem a tendência do planejamento, que fica muito reforçado. Que virou princípio virou agora, princípio, né? Na verdade, eu costumo dizer até que o planejamento ele até já era um princípio. De novo, se a gente não olhar para a Lei 866, porque a Lei 866 não mencionava o planejamento como princípio no artigo 3º. Mas o princípio do planejamento, ele já é colocado como princípio, por exemplo, no Decreto-Lei 267, que é o que trata lá atrás, que trata da organização da administração pública federal. E na Constituição Federal, o artigo 174 também fala do dever de planejamento estatal. Perfeito. Então isso, na verdade, na minha opinião, já era um princípio. O problema não era isso, o problema era a má aplicação desse princípio, não levar a sério o princípio. E eu acho que a nova lei de licitações ela não traz apenas o princípio do planejamento expresso. Eu acho que ela traz muito mais do que princípios, ela traz muito mais princípios do que a lei anterior, ela traz a concretização desses princípios. Então, para falar do planejamento, por exemplo, ela fala do estudo técnico preliminar, do ETP, ela fala do plano de contratações anual, PCA. Ela numera, detalha a fase preparatória da licitação, a fase interna da licitação, o que não acontecia na lei anterior. Então, tudo isso é mais do que falar em princípio. Que princípio, Bruno? A gente pode inventar um princípio agora e botar aqui no quadro do estúdio, decorando mais um princípio para a nossa decoração aqui do estúdio. Princípio ele pode ser só decorativo. Para que ele seja levado a sério, acho que mais do que um princípio, você tem que detalhar como o princípio vai ser aplicado e, na prática, o gestor levar a sério esse princípio. Mas a governança e a integridade, além do planejamento e outras tendências, a governança e a integridade é uma grande tendência. Então, você está falando desse projeto inovador no município, vocês estão de parabéns. Aliás, o município do Rio de Janeiro ele tem sido marcado pela busca de inovações. Eu acho que ele está muito à frente nessa questão da integridade, da governança, muito por conta da atuação sua, né, da sua equipe e nessa gestão do Eduardo Paes. Mas eu acho que tem outras frentes também de inovação, né? Você tem o sandbox regulatório, que foi uma questão que avançou muito aqui no Rio de Janeiro também, e outras inovações que eu acho que a gente tem que aplaudir. Startups, né? Em relação à governança e integridade, a nova lei de licitações ela traz uma preocupação muito grande, né? Então, quando ela fala em contratações de grande vulto, ela exige que a empresa ela crie programas de integridade, sob pena de você aplicar sanções à empresa ou até extinguir o contrato. E para as contratações que não são de grande vulto, a nova lei de licitações ela incentiva a criação de programas de integridade no âmbito das empresas. Por exemplo, dizendo que a existência de um programa de integridade vai ser um critério de desempate entre licitantes. Ou dizendo que a existência de um programa de integridade vai ser um parâmetro para a aplicação de sanções. Então, a gente percebe muito essa preocupação da integridade, da governança, das linhas de controle, linhas de defesa, dentro lá do artigo 169 da Lei de Licitações. A gente verifica muito isso na nova Lei de Licitações. O que eu acho, Bruno, assim, no final das contas? O município, os municípios, os estados, a União Federal, o DF, a administração pública como um todo, ela está num momento muito desafiador. Porque o que acabamos de ver, e eu falei isso no início, e você também comentou isso na sua fala, é que a nova lei de licitações veio, ela tem 194 artigos, diversos parágrafos, incisos, alíneas, é uma lei muito extensa. Bem robusta. Robusta, alguns autores falam em maximalista, uma lei complexa, não é fácil compreender, não é simples aplicar. E pensando nisso, quando veio a lei, o próprio legislador deu um prazo de 2 anos de experimentalismo jurídico, um prazo de 2 anos de adaptação, de uma transição suave entre um regime que era aplicado desde a década de 90 para um novo regime criado naquele momento, em 1º de abril de 2021. E o que a gente viu é que esse prazo de 2 anos, mais uma vez, não foi suficiente. Só para pensar, poxa, mas será que 2 anos não é suficiente para você se adaptar? Acho que para os grandes municípios, estados e para a União Federal seria mais do que suficiente 2 anos de transição. Mas o que a gente percebeu é que, pelo menos para a maioria dos municípios, não foi, porque aquele problema que eu mencionei antes. Muitos municípios não têm estrutura, muitos municípios não têm recursos financeiros suficientes, não têm recursos humanos suficientes para parar, estudar, capacitar, compreender a nova lei e, mais do que isso, aplicar, né? Criar os sistemas e aplicar. Então, muitos municípios ficaram esperando os regulamentos da União Federal. Que foram inúmeros regulamentos. Inúmeros. Muitas instruções normativas. A necessidade de regulamentar chegou a uns 40 regulamentações. Mais de 40 até. Se você olhar ali contabilizado, há mais de 50 dispositivos da nova lei que remetem a regulamento. E aí muitos municípios, o que eles fazem? Numa postura mais conservadora e mais preguiçosa, talvez,
ou não preguiçosa, porque não tem estrutura mesmo. Inclusive foi um pleito deles lá em Brasília, eu me lembro Foi da isso. época, de que tivessem mais tempo para poder se preparar para recepcionar essa nova lei, né? Exatamente isso, porque eles ficaram esperando a União Federal. A União Federal começou a atuar, trouxe muitas instruções normativas, decretos federais, muitos regulamentos, faltam alguns regulamentos, né? Mas os municípios então ficaram esperando e não se adaptaram, não capacitaram seus servidores, e aí começou aquela pressão. Falaram, a gente não fez o nosso dever de casa, por uma ou outra justificativa, que não importa agora, ficar apontando dedos, pressionaram o governo federal, e aí no último dia do prazo, mas não é exagerar, não é o último dia do prazo. E olha só, Bruno, nesse último dia do prazo eu estava dando um curso de capacitação num determinado município aqui do Rio de Janeiro para os servidores. E aí naquela aula, foi uma sexta de manhã, eu falei, gente, em tese, hoje é o último dia para vocês optarem pela aplicação da legislação tradicional de licitações. Porque hoje é sexta-feira. Na segunda-feira, vocês vão ser obrigados a aplicar a nova lei de licitações, não vai ter mais opção. E estava naquele momento, então, um pouco de desespero, porque os municípios não estavam preparados. E aí professor, não vai ter a postergação desse prazo? Porque já estava esse burburinho. Já estava sendo ventilado isso. Falei, gente, eu estou entrando aqui na página do Planalto, entrei aqui, já mandei mensagens para alguns advogados da União que trabalham em Brasília, na presidência. Ninguém ainda me confirmou, bateu o martelo. Isso foi 8 da manhã, o curso acabou às 5 da tarde, e eu voltando para o município do Rio de Janeiro, de carro, eu recebo uma ligação de um colega dizendo, olha, vai prorrogar. Aí eu falei, mas qual é o ato? Eu preciso ter o ato, porque esse boato eu não posso fazer boato, eu não posso divulgar boato. Não, a medida provisória vai ser publicada hoje. Eu só divulguei isso como só medida provisória, porque poderia não se confirmar aquela informação. E realmente se confirmou, prorrogaram o prazo de transição. Então, o que isso demonstra, Bruno? Na minha opinião, que muitos entes federados não fizeram o dever de casa, não se prepararam para a transição, especialmente os municípios, por déficit de estrutura, déficit de recursos humanos, financeiros. Mas o fato é que a gente não pode sempre trazer essa justificativa de que eu tenho pouco tempo, poucos recursos para não aplicar uma lei. Eu acho que foi dada uma colher de chá, postergaram esse prazo de transição, vai até o final do ano agora, até o final de 2023, e aí espero que não se faça uma outra prorrogação, porque senão ninguém mais leva prazos de transição a sério. Porque todo mundo vai ficar esperando. É que nem financiamento tributário. O pessoal não paga tributo, fica esperando um refis, fica esperando um programa de conciliação, de parcelamento, já meio que entra no planejamento da pessoa. Não vou pagar tributo porque vai chegar um planejamento, um parcelamento do tributo, um refis da vida, eu vou aderir ao parcelamento. Então isso não pode virar uma cultura. Então acho que assim, por mais que você tenha desafios, você tem que capacitar. Se você não tem recursos suficientes, contrate empresas, contrate profissionais para capacitar servidores. Né? Hoje você tem acesso à capacitação no YouTube. A PGM do Rio de Janeiro, aí falar da PGM, Bruno, a PGM ela foi muito ativa e proativa, porque logo com o nascimento da nova lei de licitações, a Procuradoria do município do Rio de Janeiro, junto com a Prefeitura, nós criamos um grupo de trabalho para criar novas minutas de editais de licitação e de contratos, para criar novos relatórios de instrução processual, que são aqueles relatórios que são utilizados pelo gestor público, o RIP, né, para fazer as suas contratações. E aí eu fiz parte dessa comissão, né, eu e outros colegas da Procuradoria. O que nós fizemos? Começamos por aquilo que o gestor público disse que era prioridade. Então, muitos gestores públicos queriam fazer logo a contratação por dispensa de licitação em razão do valor, porque os valores foram ampliados, eles queriam, então, fazer contratações com dispensa, né, com os novos valores da lei de licitações. A gente fez, então, uma minuta de decreto regulamentar para dispensa de licitação, para contratação direta, e depois fomos fazendo minutas de vários editais e de contratações. Não só fizemos isso, como fizemos uma palestra, uma apresentação na sede, na Cidade Nova, na sede da Prefeitura, para os servidores das secretarias. Uma apresentação da nova lei de licitações e uma apresentação das minutas que nós estávamos elaborando, justificando o porquê das decisões que tomamos naquelas minutas, para ter esse diálogo com o gestor público e se houver alguma questão, e houve, né, tiveram lá algumas ponderações, algumas críticas, sugestões, tanto que depois já alteramos as minutas para atender aquilo que poderia ser atendido.
Então esse diálogo foi fundamental. É o que eu falei no início, essa proatividade da advocacia pública foi implementada nesse caso. E mais do que isso, tá? Eu acho que mais do que isso, a Procuradoria, eu era diretor do Centro de Estudos em 2021, quando veio a nova lei de licitações, quando ainda era um projeto de lei, Bruno. Eu lancei na Procuradoria um curso online sobre a futura nova lei de licitações, porque na época era um projeto de lei. E olha o que aconteceu. Era um curso extenso, online, não só para a Procuradoria, mas eu coloquei todas as aulas no YouTube da Procuradoria. Então qualquer pessoa do Brasil, do planeta, poderia acessar a internet e ver a aula de graça. As aulas todas de graça, do início, meio e fim, toda a lei de licitações comentada, todos os temas ali tratados, um curso super extenso. No meio do curso, foi sancionada a Lei 14.133 de 2021. Então é interessante, se você vai lá no YouTube da PGM, você vai ter lá o curso de licitações inteiro, gratuito, para ajudar a capacitação dos seus servidores. Parte do curso é sobre o projeto de lei. A outra parte do curso já é com a nova lei promulgada, publicada. Então, para você ver como foi inovadora a PGM, no sentido de se antecipar a nova lei de licitações, enquanto era um projeto de lei, já começar a falar do assunto, para preparar não só os servidores do município do Rio, mas preparar todos aqueles que quiserem assistir às aulas via YouTube. A gente democratizou o acesso a essas aulas, aprimorando o nosso canal do YouTube, da Procuradoria, para que todos possam ter acesso não só ao curso de licitação, mas a todas as palestras e cursos que a Procuradoria promove. Bacana. E assim, eu fico com um olhar muito crítico quando um prefeito, quanto um gestor, né, ele diz assim, eu não tive condições porque eu não tive tempo, meios, então, será que você deveria existir enquanto município, então? Porque se você não tem estrutura para se aperfeiçoar, melhorar a sua contratação, eu tenho um temor se realmente a viabilidade, né, de você existir enquanto ente federativo. Eu acho que esse é um ponto de reflexão também na hora de postular uma prorrogação de uma lei e falar, eu não tenho meios, eu não tenho recurso, então calma aí. Será que você deveria existir enquanto município? Mas é uma discussão um pouco mais ampla. Mas é um ponto importantíssimo, tá? Porque acho que essa premissa é fundamental. Eu acho que é um debate muito mais amplo de federação mesmo. Será que a nossa federação é uma federação de verdade, no sentido de que todos os entes federados têm a sua autonomia, ou é uma federação para inglês ver, no sentido de que, na prática, muitos entes federados não têm a sua autonomia? Eu diria que muitos municípios não têm uma autonomia de verdade, na prática, digamos assim, porque são municípios que não têm recursos financeiros suficientes para se autossustentar, para financiar os seus serviços, a sua máquina administrativa. Muitos municípios que vivem às custas de repasses, voluntários ou involuntários, de recursos do governo federal e do governo estadual. Então eu costumo dizer o seguinte, se você é uma criança que diz para o seu pai, olha, eu vou sair e vou voltar a hora que eu quiser, e seu pai diz que não, você tem que voltar àquela hora, você tem que obedecer, porque, afinal de contas, você depende do seu pai, não só emocionalmente, mas depende do seu pai financeiramente e de outras maneiras também. Se o município não tem autonomia financeira e vive com o pires na mão, necessitando de repasses de outros entes federados para sobreviver, quase pedindo esmola para poder pagar a folha de pessoal, etc., para sobreviver, será que esse município tem viabilidade? Aí essa pergunta que você faz é uma pergunta que tem que ser levada mais a sério, porque realmente muitos municípios não têm condições e sobrevivem de repasse. A autonomia, na verdade, é uma autonomia jurídica, mas não é uma autonomia real, quando você, na prática, não tem dinheiro para fazer o que você precisa fazer. E não tem tempo, não tem pessoal para fazer o que você tem que fazer. Então, na verdade, a pergunta é muito bem feita, porque para que serve esse município? Esse município tem viabilidade de existir? Mas é uma pergunta que a lei de licitações não vai te responder, nem o podcast aqui a gente vai conseguir responder essa questão, mas é uma questão que nunca pode sair da pauta. Bacana. Eu lembro, né? Eu passei por esse processo de capacitação, fiz muitos cursos lá na própria PGM sobre as boas práticas na fase preparatória das contratações. Isso me motivou a minha dissertação de mestrado ser nesta temática. Eu fiz a minha dissertação de mestrado foi sobre governança nas contratações, né, por acaso. Então eu consegui, né, através da Subsecretaria de Logística do Estado, fazer uma pesquisa e apresentei para eles um diagnóstico de maturidade, né, de como é que estava a governança em todos os órgãos do Estado. Eu entreguei isso lá e quando eu fui lá, né, postular isso, né, de passar essa pesquisa, ele falou, pô, tô precisando disso porque eu vou criar uma normativa, eu tenho uma série de coisas para fazer no Estado.
e esse diagnóstico vai me dar uma direção do que eu preciso desenvolver mais nos órgãos e tal. Então fui muito feliz assim, nesse tema, gostei muito, estudei muito. E isso veio muito também numa atuação do controle, que eu atuava na época na controladoria da secretaria onde eu trabalhava, e a gente precisava ter esse olhar, né? Apesar de trabalhar no controle, a gente tinha que entender um pouco da dinâmica, até para saber o que fiscalizar. Então, assim, foi um processo longo, não foi fácil. Imagino que você, por ser um professor, você teve que estudar muito mais rápido para poder ensinar a quem queria aprender. Então, assim, já estava estudando isso lá na época do projeto de lei, para poder, quando começasse, já entrou em vigor e aí tem esse prazo de 2 anos para começar a capacitar. Então o desafio é muito maior. Mas eu lembro da gente ter feito muitos cursos, foram muitos cursos, estudando a lei, debatendo, porque era uma lei nova que trazia uma série de inovações. Um exemplo que eu acho que é uma grande ferramenta e vai ao encontro do planejamento, que você abordou aqui muito bem, que é o plano de contratação anual. O Estado já adotava isso antes da entrada em vigor, isso para a gente era muito nítido. Às vezes chegava uma demanda para a gente, ou chegava um recurso com a possibilidade de fazer uma contratação, a gente só podia contratar depois que fizesse a alteração lá no plano de contratação anual, que ficava em transparência ativa no Estado, e é uma boa prática que já vinha sendo adotada para poder contratar. Isso. Então, assim, a lei traz essa importância do planejamento, que, na minha humilde visão, né, já é uma etapa do macro processo de contratações. E a gente traz ali e alerta ao gestor que ele precisa planejar, não é só aquela vontade de sair contratando, ele tem que ter uma previsão do que ele vai contratar para ter uma previsão também orçamentária, né? E alinhar isso ao planejamento estratégico, que eu acho que é fundamental para o gestor. Muitas vezes ele esquece qual é o objetivo estratégico que ele desenhou, qual é a missão, visão, valor que ele definiu, o que a minha secretaria entrega. Então a nova lei de licitações traz esse ponto bem bacana de reflexão. Gestor, na hora de contratar, você precisa fazer um alinhamento, ou 2 ali. Um alinhamento ao seu planejamento estratégico, porque você não pode contratar do nada. Qual é a sua atividade fim? É saúde. Então suas contratações têm que estar nesse caminho. E alinhamento ao planejamento orçamentário detalhado. Você tem que ter ali um lastro financeiro para dar robustez e dar validade ao que você está postulando. Então, assim, eu acho que foi um desafio, é um desafio ainda muito grande, mas é um caminho que, na minha humilde visão, tende a tornar esse processo de contratação mais seguro, com o olhar da integridade, e aí eu realmente tiro o meu chapéu para a Prefeitura do Rio, ao avançar nesse protocolo de análise de integridade, né, na observância de se o contratante tem um programa de integridade. A gente não só avalia se ele tem, mas se o programa é efetivo na hora de relatar isso, né? Seja num patrocínio, seja numa contratação que logo vai entrar em vigor. Então, acho que esse ponto é chave e é importante porque o cidadão ele quer melhores contratações. É o dinheiro dele que está sendo empregado. E quando o Estado, o município, né, o ente federativo, ele sinaliza para o cidadão essa importância, eu acho que o cidadão ele fica um pouco mais confortável em dar o seu dinheiro para o poder público utilizá-lo. Né? E aí, parabéns também por essa capacidade de já se preparar antes da entrada em vigor para poder auxiliar aqueles que querem aprender para poder desempenhar o seu papel na administração pública. Né? Professor é eterno estudante, né? Então, o professor ele tem essa obrigação que você mencionou. Vai sair uma nova lei sobre aquele tema. Você tem que já começar a compreender o que pode acontecer para não ser pego com um trem andando, né? Você mudar a roda do carro enquanto dirige é muito complicado. Então, você precisa conhecer primeiro aquele tema, aquele assunto, para depois começar a dar as suas aulas, a fazer as capacitações. Em relação à nova lei de licitações, eu, na época, então, escrevi muito sobre o PL, porque já estava na iminência de realmente ser, pelo que se falava, de ser aprovado o PL, ser sancionado e virar realmente uma nova lei de licitações, como aconteceu. E a mesma coisa para a improbidade. A gente acabou também tendo que acompanhar as propostas legislativas de alteração da lei de improbidade, porque a lei de improbidade é uma outra lei muito importante. Não à toa, em 2021, tivemos não só a nova lei de licitações, mas também a Lei 14.230, de 2021, que alterou a lei de improbidade, basicamente trouxe uma nova lei de improbidade, né? Porque alterou todos os artigos da lei. Da mesma maneira ali, a gente teve que
atuar desde a época do PL para compreender o que poderia acontecer e verificar o que realmente aconteceu quando o PL foi efetivamente aprovado, depois sancionado pelo presidente. Até porque a gente tem que escrever. Aí tem os livros, tem os artigos, tem as aulas. Então você não pode chegar, né, atrasado nesses temas. Tem muita gente dependendo dessa orientação aí, um direcionamento. E todo mundo te cobrando. Todo mundo te cobrando. Todo mundo Qual a sua opinião, né? Rafael, sobre isso? Qual a sua opinião sobre aquilo? Você tem que ter opinião sobre tudo. Meu Deus, eu não preciso ter opinião sobre tudo, mas assim, eu preciso ter uma boa compreensão dessas novas leis, por exemplo, para poder tentar sanar, pelo menos, a maioria das dúvidas, né, que forem apresentadas pelos alunos, pelos amigos, pelos colegas e pelos gestores. Acaba sendo um porto seguro ali. Tô na dúvida. Calma aí, Rafael. Pô, mais ou menos, o que você acha desse tema aqui? Como é que eu avanço? Estou falando sobre integridade. Eu questão de integridade. Eu ligava pro Bruno. Bruno, o que você acha sobre essa questão? Ele mandou de licitação. Ele liga para mim. Ele falou, o que você acha sobre essa questão de licitação? Eu falei, gente, essa questão é super complexa, dá um parecer. Não é assim, tão simples. E às vezes tá tomando uma cerveja no bar e começa tem que dar resposta. Da coisa para conversar com os amigos, o pessoal fica falando de licitação é porque não são amigos, né? Eles não querem conversar. Perfeito. Agora falando um pouco, né, mudando um pouquinho de assunto, mas pegando um gancho na sua fala, que você falou uma palavra importante aí, vamos falar do experimentalismo jurídico e da inovação, né? A administração pública, ela tende a ter um time um pouco diferente da área privada, né? Mas ela tem avançado muito nesse campo. Como é que você vê isso para a administração pública, para a gestão pública, que vem sendo levado diariamente a enfrentar esse tema? Senão ela vai ficar para trás. É isso. Eu acho que a inovação ela faz parte da pauta não só do mercado, mas faz parte da pauta da administração pública. Não dá para fugir da busca da inovação. E acho que a administração pública brasileira, nos últimos anos, ela tem sido pouco inovadora. E muitas vezes não é culpa só da administração pública pelo fato de você ter lá gestores públicos que não gostam de inovação. Não é uma questão de gostar ou não gostar de inovação. Eu acho que, durante muito tempo, a administração pública ela deixou de ser inovadora como uma reação a uma visão formalista e punitivista de alguns órgãos de controle. Então, por exemplo, eu costumava brincar que no âmbito da redação originária da Lei de Improbidade, lembrei agora que a Lei de Improbidade foi alterada em 2021, né, a todos, na redação originária era muito comum o Ministério Público, por exemplo, confundir um erro administrativo entre aspas, um deslize, com um ato de improbidade. Confundir erro administrativo com ato ímprobo. E essa confusão gerava a propositura de ações de improbidade contra gestores por supostos erros, e erros aqui eu estou colocando entre aspas, porque são situações em que aquele membro do Ministério Público propõe uma ação de improbidade sob o argumento de que a interpretação que foi dada pelo gestor público é uma interpretação diferente da interpretação dele, membro do MP. Você pensa diferente de mim, é improbidade. Ou porque a interpretação que o gestor público trouxe não coincide com a interpretação que foi dada numa decisão isolada do Tribunal de Justiça, ou com uma decisão isolada de um Tribunal de Contas. Quando, na verdade, naquele contexto em que a decisão foi tomada, você tinha uma controvérsia enorme sobre aquele tema e o gestor público, no âmbito daquela controvérsia, enquanto ela não era sedimentada, por exemplo, no plenário do STF, ou no órgão especial do Tribunal de Justiça, ou sedimentada no pleno lá daquele Tribunal de Contas, o gestor se via, então, num ambiente de interpretações possíveis, levava à frente uma das interpretações que ele entendia como a melhor. Aí suponha que depois de tomar a decisão, venha lá um membro do Ministério Público e diga, não, mas eu não concordo com a sua interpretação, na minha opinião a interpretação melhor é a outra. E com base nesse argumento, propunha lá uma ação de improbidade. Ou outra situação, aquela decisão foi tomada e depois de alguns anos o STF toma uma decisão no sentido contrário. Sim, mas quando eu tomei uma decisão, o contexto era outro. Não tinha a sedimentação do entendimento no Supremo. O que eu quero dizer é, se eu tenho um ambiente de incerteza jurídica, e se eu tenho caminhos possíveis, e eu adoto um dos caminhos possíveis, ouvindo a advocacia pública, inclusive, como é que pode o MP me acusar de improbidade? Mas não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Vou dar um exemplo prático, tá? Colega de um município famoso, grande, colega era diretor de uma empresa estatal desse município, responsável pela informática, setor de tecnologia daquele município. Esse colega, ele entra de férias, viaja com a família, fica um mês fora. E durante as férias desse
colega assume o seu substituto, que toma uma decisão. O MP entende que aquela decisão é ato de improbidade. O que o MP faz naquele caso concreto? Propõe ação de improbidade contra aquele que tomou a decisão, contra o prefeito, contra o secretário responsável por fiscalizar, digamos assim, controlar aquela estatal, ou pelo menos, controlar não no sentido de controle, mas fiscalizar, averiguar o andamento daquela estatal. E aí, pior, coloca na ação de improbidade esse colega que estava de férias com a família fora do país quando a decisão foi tomada pelo seu substituto. Esse colega, ele volta ao Brasil, depois das férias merecidas, se depara com aquela decisão, manda apurar o fato e mesmo assim é colocado como réu na ação de improbidade. Bom, e aí você vai perguntar, mas por que colocou ele no polo passivo da ação de improbidade? Aí ele me explica, Rafael, fui perguntar isso ao promotor de justiça e a resposta dele foi a seguinte, que ele entrou no site da nossa empresa estatal e viu que eu era o diretor. E ele entende que o diretor é responsável por tudo que acontece no âmbito da estatal. Expliquei para ele que eu estava de férias, mas ele falou que já era tarde, que ele já propôs ação de improbidade. Ah, já era tarde. Que eu deveria contratar um advogado. É inacreditável a situação. É claro que eu não estou querendo generalizar, que o MP sempre faz isso, mas esse foi um caso que eu vivenciei. Resumindo a história, esse colega ele gastou muito dinheiro para fazer a sua defesa, mas o dinheiro nem era o mais importante. Graças a Deus ele tinha lá os recursos. O problema foi que ele, até ser inocentado, isso demorou 5, 6 anos. Nesse meio tempo, ele se separou da esposa, foi morar em Portugal, largou a gestão pública e diz que não quer nunca mais trabalhar com gestão pública. E aí eu estou trazendo esse exemplo, que parece uma caricatura, mas é um exemplo real, para demonstrar que isso acontecia, ainda que não fosse uma regra, mas acontecia com alguma frequência. E o que isso gera? Essa visão formalista e punitivista gera uma externalidade negativa, que é aquela frase, né, que o meu querido saudoso mestre, professor Marcos Juruena Vilela Souto, procurador de Estado, que nos deixou muito cedo, ele falava, dorme tranquilo quem indefere. É verdade. Ou apagando as canetas que você se referiu há pouco. Então, assim, o gestor público, o que acontece na prática hoje? Ele com medo de ter o seu CPF lá amanhã respondendo, né, por uma improbidade ou por algo semelhante, ele começa a tomar decisões mais conservadoras. É o MP que traz uma orientação, ele segue o MP ao invés de seguir a advocacia pública, porque ele fica com medo do MP entrar com uma ação de improbidade. Então ele começa a dizer, a atuar de uma maneira conservadora dentro de uma caixinha muito fechada. Qualquer inovação que gere uma interpretação não literal, uma solução mais, digamos assim, arriscada, ele não vai tomar essa decisão com medo de responder a uma ação de improbidade, por exemplo. Então, isso gera uma atuação conservadora, isso gera na advocacia pública uma atuação conservadora, porque também o advogado público volta e meia responde por seus pareceres, então começa a dizer não para tudo. Então, as coisas têm explicação. Essa atuação, digamos, mais formalista da advocacia pública, onde diz não, ou a atuação mais, digamos, amedrontada do gestor público, que costuma não inovar sob pena de responder, essa é uma atuação que é uma reação a essa atuação punitivista do MP e de alguns órgãos de controle. E isso gera um problema de ineficiência, porque você tem uma administração pública cada vez mais formalista, que não busca soluções inovadoras, quando, na verdade, a administração pública ela precisa de soluções inovadoras. E aí, Bruno, assim, só para não dizer que o copo é meio vazio, né, para falar que o copo também é meio cheio e trazer uma visão um pouco mais otimista, me parece, numa visão mais otimista, que a legislação começou a ser alterada para criar um ambiente de segurança jurídica maior para o gestor público, para o advogado público, para tomar decisões inovadoras. Vou dar exemplos, tá? A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, ela foi alterada não faz muito tempo, e ela diz, por exemplo, que você não deve responsabilizar o agente público, a não ser quando houver dolo ou erro grosseiro. Vão acabar com essa visão de responsabilizar por responsabilizar, de, na própria LINDB, trazer a ideia de que você vai ter que levar em consideração o contexto em que o gestor público tomou uma decisão. Então, qual era o contexto decisório? Era um ambiente de incerteza. Hoje, é muito fácil você julgar olhando para o retrovisor.
dentro da sua sala com ar-condicionado e falar, ó, lá atrás a decisão que você tomou foi horrorosa, porque olha só as consequências que ela gerou. Sim, mas quem disse que lá atrás eu tinha condições de antecipar essas consequências? Eu normalmente não tenho certeza. Você não pode julgar o livro pela capa, você não pode me julgar, né, sem contextualizar o momento que eu tomei a decisão. Então a Lindb traz esse ambiente de maior segurança. Em 2021, tivemos a reforma da lei de improbidade, como eu mencionei há pouco, e dentro dessa reforma da lei de improbidade, lá diz que não há mais improbidade culposa, o ato de improbidade tem que passar pela comprovação do dolo, da intenção de praticar o ato de improbidade. Tem lá um dispositivo que diz que a mera divergência de interpretação, né, o gestor público tem uma interpretação junto com o advogado público que é diferente do MP. A mera divergência de interpretação não é improbidade, que me parece óbvio, mas esse dispositivo foi suspenso recentemente pelo ministro Alexandre de Moraes no STF. Então esse dispositivo está sendo questionado, por incrível que pareça, na minha opinião. Enfim, o fato é que você tem, pelo menos assim, olhando para essas leis mais recentes, uma tentativa de garantir maior segurança jurídica para o gestor. E só para falar da inovação especificamente, eu acho que, voltando ao tema da licitação e da contratação, a nova lei de licitações, ela traz opções para o gestor público buscar inovações. Não só ela traz segurança jurídica, mas como ela traz instrumentos específicos para inovação nas contratações públicas. Vou dar 3 exemplos, tá? Primeiro exemplo, PMI, procedimento de manifestação de interesse. O poder público não consegue fazer um projeto porque ele não consegue pensar numa solução inovadora. Então ele pode fazer um procedimento de manifestação de interesse para que o mercado apresente projetos inovadores. E pegando um gancho rápido na sua fala, foi feito um PMI agora para, e até a gente falou isso ontem aqui também, num episódio, para o transporte hidroviário ali nas Lagoas da Barra. Foi feito isso para trazer, para alguém tentar uma solução, né, para poder despoluir aquela lagoa e fazer com que esse transporte seja implementado ali. Olha quão importante é essa inovação. Exatamente. Esse diálogo com o mercado, que a gente fica com muito receio às vezes, é porque eu vou dialogar com o mercado, vão me acusar amanhã de estar favorecendo um ou outro. Esse diálogo com o mercado, ele sempre existiu e vai sempre existir, ele é necessário. O que se faz no PMI é trazer um diálogo com as luzes em cima, com transparência. Então, você abre um edital de chamamento público, convoca o mercado interessado em apresentar projetos, apresenta seus projetos e você pode selecionar um desses projetos. E, aliás, para o PMI, a nova lei de licitações prevê até a possibilidade de, em casos específicos, você fazer PMI com participação restrita para startups que buscam inovação. Então, isso é muito claro no PMI. Outro exemplo de inovação é a contratação integrada, que é um regime de execução indireta de obras e serviços de engenharia, que já era colocado na lei do RDC, já era utilizado no âmbito da Petrobras e agora aparece na nova lei de licitações. O que acontece na contratação integrada? Ao invés do poder público fazer o seu projeto, ou ao invés de ele fazer um PMI para buscar o projeto, ele já faz uma licitação formal e o vencedor da licitação ele vai ter a obrigação de fazer o projeto básico, o projeto executivo e implementar todo o contrato. Então, ao invés de você fazer aquilo que você faz em regra, 99% dos casos, quem faz o projeto é o poder público, ele contrata alguém no mercado para fazer esse projeto e depois licita o projeto, na contratação integrada, a empresa que você vai contratar, ela faz tudo, do projeto básico até entregar a obra pronta. E um terceiro e último exemplo, Bruno, é a nova modalidade de licitação, que é o diálogo competitivo. Diálogo competitivo. Exatamente. O diálogo competitivo, a própria lei diz, no seu artigo 32, que é para situações que envolvam inovações, soluções que o poder público ainda não sabe ou não conhece. Então, o poder público tem uma necessidade, um desafio que precisa superar, mas ele não sabe como fazer. Não tem tempo de buscar uma solução ou não tem condições de trazer essa solução, olha para o mercado, não tem essa solução pronta no mercado, faz uma solução customizada. Aí ele faz uma licitação de diálogo competitivo. Empresas vão ser pré-selecionadas, através de um edital de chamamento, todas que cumprirem os requisitos vão ser pré-selecionadas, necessariamente, todas poderão participar, participarão do diálogo, cada uma vai trazer a sua contribuição, o poder público vai dialogando até chegar ao projeto que ele quer. Esse projeto aqui é o que eu quero, obrigado por cada contribuição que vocês trouxeram. E a minha etapa competitiva, em que as empresas ali que dialogarem foram pré-selecionadas vão competir pelo contrato. Você tem uma solução inovadora contratada através de um diálogo. A solução inovadora foi obtida através de um diálogo com o mercado. Isso acontece no PMI, contratação integrada, no diálogo competitivo. Então, só para dar aí alguns exemplos concretos de como
Em 2021, a nova lei de licitações trouxe instrumentos que não só trazem segurança jurídica para o gestor, porque tem previsão legal, mas trazem fomento, incentivo ao gestor público de buscar inovações e não ficar apenas com aquela atuação passiva e conservadora e formalista que era muito comum até então, até por conta da visão punitivista dos órgãos de controle. Perfeito. É muito rica essa fala. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo teve uma amplitude, né, da atuação do procurador, da área pública, o conhecimento jurídico, né, dos debates que a gente teve aqui. Infelizmente, o nosso tempo está no limite. Queria muito ter bastante tempo, que a gente poderia ficar aqui horas bebendo desse conhecimento vasto aí que você tem. Mas é isso, queria agradecer. Antes do agradecer, eu queria passar para você uma mensagem final, para que você desse uma mensagem final para todas as pessoas que atuam na área pública, para o cidadão, para contextualizar esse esforço nosso em prol da área pública. Bruno, assim, eu queria dizer que, primeiro, a gestão pública é um grande desafio. A gente precisa muito de profissionais qualificados, capacitados. E no município do Rio de Janeiro nós temos esse cenário, essa realidade. Infelizmente não é uma realidade em todos os municípios, mas tem que ser uma busca constante. Eu acho que a gestão pública ela precisa de pessoas que são dedicadas, pessoas que são competentes, pessoas que são honestas. E a gente não pode criminalizar a gestão pública. A gente não pode pegar um exemplo ruim e generalizar. A gente tem que olhar para a gestão pública com uma visão, digamos assim, mais imparcial, né? E levar em consideração que aqueles gestores públicos que estão ali gerindo naquele momento a coisa pública, eles têm um desafio enorme, porque as demandas da sociedade são infinitas e elas mudam a cada momento. O gestor público tem que estar atualizado com essas novas demandas, tem que saber fazer um planejamento adequado, saber executar de maneira adequada aquilo que é preciso, fazer um controle daquilo que é executado e prestar contas à população. Não é uma tarefa simples. E o que eu acho que é fundamental é a capacitação permanente e a busca de mentes brilhantes, pessoas capacitadas no mercado para virem para a gestão pública. E muitas pessoas que têm muito a contribuir, às vezes não aceitam, né, entrar para a gestão pública com medo de amanhã serem responsabilizadas por aquela visão punitivista por uma improbidade administrativa. Eu brincava à época que todo gestor público tinha uma ação de improbidade para chamar de sua. No final da gestão, ele podia ser a pessoa mais honesta do mundo. Fez tudo by the book, ele tudo certinho, mas sempre teria alguém apontando o dedo dizendo que ele errou em algum momento e que aquele erro seria improbidade. Isso é muito ruim. Então, eu acho que com essas mudanças legislativas recentes, abre-se uma janela de oportunidade para que nós tenhamos cada vez mais na gestão pública pessoas corajosas, competentes, que queiram inovar, que queiram fazer o melhor, sem ter aquela faca no pescoço, no sentido de que, olha, se eu fugir um pouco aqui da literalidade, de um formalismo, e buscar a eficiência, buscar o resultado efetivo, eu não vou ser, por isso, julgado como um agente que cometeu uma improbidade. As pessoas vão ter uma acessibilidade maior com o contexto em que eu tomei a decisão e com aquilo que eu busquei alcançar. Então, acho que isso é muito importante, Bruno, e aqui na despedida, eu queria dizer que essa iniciativa que você traz de um podcast voltado para a gestão pública, ela é fundamental. E é raro isso aqui no Brasil, né? A gente ter um espaço como esse para debater gestão pública e debater seriamente, com pessoas que têm a visão prática, a visão teórica também, e para que todos possam perceber, a sociedade civil de um modo geral, o mercado, todos possam perceber como é desafiador ser gestor público no Brasil. Não é fácil ser empresário no Brasil por vários aspectos, mas também não é fácil ser gestor público no Brasil por vários aspectos. Acho que discutir gestão pública, tentar buscar soluções, tentar buscar evoluções, isso é fundamental e eu acho que você está de parabéns pelo podcast. Eu queria também não só parabenizar, mas também agradecer o convite. Como eu disse no início, você também é uma pessoa brilhante, eu tenho uma admiração enorme por você, a admiração, como eu disse, é recíproca. E esse projeto é maravilhoso, está de parabéns, não só pelas pessoas que você já trouxe aqui, pelo que você já me antecipou, mas também pelas pessoas que você pretende trazer. Eu acho que esse canal tem tudo para ser um canal de divulgação de ideias importantes para todo gestor público, seja ele municipal, estadual ou federal, para que todos nós possamos evoluir e buscar uma gestão pública de resultados, eficiente, que é o que a gente precisa. É isso.
Eu que agradeço, para mim foi uma grande honra ter você aqui. Realmente é uma referência profissional para mim, a sua atuação, a sua dedicação e o seu currículo mostra isso, né? É uma grande referência. Eu, enquanto gestor público, eu tenho muito orgulho do que eu faço. Eu acordo todos os dias buscando ser um profissional melhor e servir melhor a população do nosso município, do nosso estado. Então isso é muito marcante em mim, eu tenho esse sangue nos olhos, essa vontade de fazer a diferença, de liderar uma equipe que possa produzir algo relevante, deixar um legado para a administração pública. Esse é o que me move, esse é o que move esse projeto. Espero que outras pessoas venham aqui também trazer essa contribuição, porque o propósito é um propósito positivo, né, de trazer o conhecimento, de trazer a reflexão para tornar a nossa gestão pública cada vez melhor, né? E esse é o desafio do gestor público, em que eu tenho um grande orgulho de hoje estar à frente de projetos, de coisas importantes na área pública. Obviamente que eu não faço nada sozinho, eu tenho pessoas numa equipe, tenho pessoas que me orientam, né, que estão acima de mim, mas canalizando a energia para entregar algo melhor ao cidadão. E eu tenho um grande orgulho disso. Então é isso, esse canal tem esse objetivo. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa aqui hoje. Rafael Oliveira, como eu falei anteriormente, é uma referência aqui no nosso município, no nosso estado e no nosso Brasil em vários temas relacionados à gestão pública e atua também na área pública, dando um grande respaldo ao gestor público. Então, obrigado a todos vocês. Relembro mais uma vez aí de curtir, compartilhar, se inscrever no canal para que esse projeto siga firme e sempre em frente. Um grande abraço e até o próximo.